Olá amigos, para quem não me conhece de outros vídeos, meu nome é Daniel Irani e sou advogado aqui da casa, da Garcia Irani Consultoria Jurídica. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como a gente deve agir e o que a gente deve levar na perícia para termos maiores chances de vermos o nosso benefício deferido. Então, se você tem interesse nesse assunto, peço que aguarde só um pouquinho, que já já eu volto para conversar com você. Para início de conversa, a gente tem que ter em mente que não existe uma fórmula mágica para fazer a gente passar na perícia. Mas existem algumas posturas, algumas atitudes que a gente toma durante a perícia e que dificultam a nossa vida. A primeira delas é não levar no dia da perícia documentos que comprovem a nossa doença, a gravidade dessa doença, quais são os sintomas, etc, etc. Nesse raciocínio, o que a gente tem que levar de documento no dia da perícia? Primeiro, você vai levar os seus documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Tudo isso para que o perito possa te identificar, verificar qual é a sua idade, verificar como foi a sua vida profissional. Depois, tem que levar documentos médicos e, de preferência, documentos médicos que sejam atualizados. Quais documentos médicos você deve levar? Você pode levar atestado médico para fins de perícia médica, que também é chamado de laudo médico ou relatório médico. Esse atestado médico para fins de perícia médica não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem que obedecer uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 1658 de 2002, que no parágrafo único do artigo 3º explica como esse atestado deve ser feito. E o médico tem que obedecer a essa regra. E como lá está falando que tem que ser feito um atestado médico para fins de perícia? Lá está falando que esse atestado deve obrigatoriamente conter o diagnóstico, que é nada mais, nada menos do que a indicação da doença que você tem com indicação do código da doença, que é a chamada CID-10. Os resultados dos exames complementares, de forma, obviamente, resumida, é claro. A conduta terapêutica, que consiste em todos os procedimentos que o médico deve tomar com o intuito de aliviar e proporcionar o bem-estar do paciente, como, por exemplo, pedir outros exames, alterar a dieta do paciente, indicar cirurgias, solicitar o auxílio de uma equipe multidisciplinar, receitar o uso de medicação, etc, etc. O prognóstico, que consiste numa previsão do médico acerca da duração, da evolução e do eventual termo de uma doença ou quadro clínico sob seu cuidado ou orientação. Tem que também conter as consequências à saúde do paciente, que talvez seja o item mais importante do atestado, porque é justamente esse item que comprova a existência da incapacidade. É muito importante que neste item o médico aponte as restrições existentes em razão da enfermidade, como por exemplo, não poder carregar peso, não poder subir escada, não poder ficar em local empoeirado,
com fumaça ou em contato com produtos químicos, não poder ficar em pé durante muito tempo, não poder ficar ao computador ou digitando, etc, etc, etc. Ainda tem que conter este documento o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do paciente. Ainda, o médico deve registrar os dados de maneira legível e identificar-se como emissor mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina. Então, gente, o atestado médico para fins de perícia médica tem uma regra a ser cumprida. Tem uma série de informações que devem constar nesse atestado. O problema é que, na prática, quase nenhum médico conhece essa regra e, em consequência, eles não fazem constar nos atestados as informações que são necessárias. Só que tem um problema nisso. Isso é muito importante para o paciente. Pode selar o sucesso ou o insucesso na perícia. Em razão disso, eu peço que conversem com os seus médicos. Expliquem a importância do atestado médico para a obtenção do seu benefício. Comentem com ele sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina e peçam, com educação, encarecidamente, se possível, que façam um atestado obedecendo a essa resolução. Bom, mas não é só de atestado médico que a perícia é feita. Existem outros documentos médicos muito importantes. Então vamos a eles. Outro documento médico importante é o seu prontuário clínico, ou também chamado prontuário médico. Ele consiste num conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados ao paciente e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico. Esse documento é constituído por ficha clínica, com identificação, com anamnese. O que é anamnese? Anamnese são as queixas, os antecedentes, a história mórbida pregressa e história da doença atual, o exame físico, hipótese diagnóstica e também qual será o plano terapêutico. Além da ficha clínica, tem neste mesmo documento, no prontuário médico, existe a indicação de exames complementares, também consta a evolução clínica e também consta a prescrição médica, entre outras coisas que lá podem estar registradas. Pela explicação já dá para perceber porque esse documento é importante. Ele pode ser solicitado no hospital ou na clínica na qual você está se tratando. Oriento que peça esse documento sempre por escrito, com cópia e protocolo, para comprovar que você pediu o documento. Somente assim você pode tomar medidas judiciais se o pedido for negado. Você pode levar também à perícia guias ou fichas de internamento. É muito importante que você leve o resultado dos exames que você realizou e que indicam a doença e a sua gravidade. E, de preferência, que esses exames sejam exames atualizados. É importante levar receita médica atualizada. E olha, atualizada não é aquela receita médica de medicamento que você tomou há 10 anos atrás e hoje não toma mais. Tem que levar a receita dos medicamentos que você está tomando no momento da realização da perícia. E por que isso é importante, gente? Isso é importante porque muitas vezes a incapacidade decorre dos efeitos colaterais dos medicamentos
dos quais você está fazendo uso. E o perito não tem como saber isso se você não levar a receita médica para ele. Agora, quanto à postura que você deve adotar na perícia. Eu oriento sempre os meus clientes a se vestirem de forma simples e comedida. Nada de usar roupas chiques, decotadas, maquiagem, pulseiras, colares, relógios caros, brincos grandes e aparentes, anéis e por aí vai. E por que eu não recomendo que usem esse tipo de vestimenta? Porque, gente, o perito é um ser humano. Está atento a tudo o que você faz e demonstra na sala de perícias. Então, quanto mais comedido você aparentar ser, melhor é. Pode acreditar em mim. Além disso, gente, seja uma pessoa de poucas palavras. Não fiquem falando pelos cotovelos. Respondam as perguntas de forma objetiva, de forma direta e somente aquilo que o perito te perguntar. Ele está ouvindo tudo o que você está falando, querendo te pegar no pulo. E se você falar o que não deve, ele vai indeferir a sua perícia. Ainda, gente, foquem os seus esforços na sua doença principal, naquela que lhe gerou a incapacidade. Foque nela. Eu sei que é comum que a pessoa tenha uma doença principal e outras doenças secundárias, e aí ela vai lá na perícia e fica se lamuriando, né? Reclamando demais da vida, falando que sente dor da pontinha do dedinho do pé até o último fio de cabelo. Eu até acredito que isso é verdade, mas vem cá, só entre nós. Eu já falei que o perito é humano e com essa atitude vai ficar parecendo que você está enfeitando o pavão, está reclamando de tudo mais um pouco para tentar enganar ele. E aí o tiro normalmente sai pela culatra. Então, reforçando, foque a perícia na sua doença principal, naquela que realmente está te incapacitando para o trabalho. E deixe de lado as outras doenças, as secundárias. Você pode acreditar em mim, é melhor que você faça assim. Com isso, gente, eu dou por encerrado o assunto de hoje. Se você gostou do vídeo, peço que clique em gostei. E se não gostou, não tem problema nenhum, só peço que clique em não gostei. E me informe nos comentários por que não gostou do vídeo. Somente assim você nos ajuda a melhorar o nosso trabalho. Aproveite a oportunidade e se inscreva no nosso canal do YouTube. E se quiser receber notificações automáticas, clique no sininho que fica logo ali ao lado do botão inscreva-se. Aproveite também e curta a nossa página do Facebook. Você vai encontrar o link de acesso aqui abaixo no campo de descrições deste vídeo. No mesmo campo de descrições você vai encontrar o índice dos assuntos tratados neste vídeo. Se você quiser rever um assunto específico, é fácil, basta clicar no assunto que mais te interessa e assistir novamente. Do resto, espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro.